Olá, pessoal interessado nos assuntos de certificação. O que nós vamos tratar hoje é a certificação de denominação de origem, chamada DO. Para isso, nós estamos com um dos pioneiros no Brasil nesse assunto, é o Juliano Tarabal. Ele é superintendente da Federação dos Cafeicultores do Cerrado, então nós vamos falar de certificação do café, e ele é responsável pela denominação de origem, uma das primeiras do Brasil. Nos acompanha também nesse papo Roberta Bertoni, ela é auditora aqui do Instituto Totum e já fez várias auditorias nessa denominação de origem. E aí, Juliano, Roberta, tudo bem? Tudo ótimo, Fernando. Te agradeço muito o Instituto Totum pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre denominação de origem, com você, com a Roberta, que nos acompanha já há alguns anos. Olá, tudo bem, Fernando, Juliano? Prazer, uma honra, não só estar aqui, mas também junto com o Instituto Totum conduzir essas auditorias, e asseguração em relação a esse programa. Legal. A gente já tem uma relação aí, eu comecei a fazer a conta, deu mais de 15 anos com o pessoal lá do Cerrado. A gente esteve montando o programa de cafés sustentáveis da BIC, isso há bastante tempo. Depois o Cerrado nos ajudou bastante na implementação do 4C aqui no Brasil, o Código Comum da Comunidade Cafeeira, e há cerca de 6 anos o Instituto Totum faz as auditorias no processo de denominação de origem. Juliano, explica para a gente o que é esse negócio de denominação de origem. A denominação de origem é um registro, que nós buscamos junto ao INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O marco legal da indicação geográfica, na verdade, aqui no Brasil a gente tem o guarda-chuva, que é a indicação geográfica, e que o marco legal aconteceu em 1996. Então, a história da indicação geográfica inicia nesse ano de 1996 aqui no Brasil, totalmente inspirado nos sistemas europeus de controle da origem e da qualidade dos produtos, como você tem na Itália, o DOCG, que é a Denominação de Origem Controlada e Garantida. Na França, você tem a Appellation Contrôlée. Na Espanha, tem sistemas de controle de origem. Em Portugal, toda a Europa praticamente tem sistemas de controle e garantia da origem. Então, o Brasil se inspirou nesses modelos e o INPI então desenvolveu o know-how para registrar esses territórios que buscam a proteção e o controle da sua origem. E aqui no Brasil, a maneira que foi construído isso foi sob o guarda-chuva da indicação geográfica. Então, dentro da indicação geográfica, nós temos duas categorias, que é a indicação de procedência e a denominação de origem. O Cerrado Mineiro possui os dois registros. A indicação de procedência ela está mais voltada para a proteção do nome geográfico, ou seja, o nome Cerrado Mineiro, o nome de uma região que ganhou uma fama, que ganhou uma notoriedade. Já a denominação de origem, além do nome geográfico, está ligado a aspectos de características do produto, com que você tem que comprovar que apenas dentro do território demarcado, Cerrado Mineiro, é possível de se produzir cafés com as características que nós produzimos aqui. Obtido esse registro, seja de indicação de procedência, seja de denominação de origem, que o Cerrado possui os dois registros, a IP, indicação de procedência, veio em 2005 e a denominação de origem veio em 2013. Obtido esse registro, nós construímos um sistema para certificar esse registro, então, para garantir esse processo, que é por onde a gente desenvolve uma rastreabilidade, a certificação da qualidade do produto e emitimos um selo de origem para garantir a origem e a qualidade dos cafés do Cerrado Mineiro. Resumidamente, esse é o processo de certificação, e nesse selo vai embutido ali toda a rastreabilidade, garantia de origem, qualidade, informações do produtor, da região, enfim, uma gama de informações sobre os cafés certificados. Claro, Juliano, mas a gente tem no Brasil, é um movimento recente, várias denominações de origem, indicações de procedência já registradas no INPI, mas nem todas têm uma entidade certificadora de terceira parte que certifica o processo. Por que o Cerrado, a região do Cerrado, essa DO, solicitou essa verificação independente?
Nós já tínhamos esse sistema de certificação já há alguns anos, né? Então, a gente começou no ano de 2005 a construir essa plataforma de certificação. Isso foi evoluindo ao longo dos anos, né? É um processo que é complexo, não nasce do dia para a noite, não existiam modelos os quais a gente pudesse se inspirar, copiar, vamos dizer assim, né? Para café, o nosso modelo é um modelo inédito, né? Um modelo pioneiro no Brasil e no mundo. A gente foi aprimorando esse processo, construindo normas, construindo sistemas, avançando bastante. Depois de anos, né, Fernando, de construção dessa plataforma, desse conjunto de normas, todo o aparato tecnológico e burocrático que tem por trás dessa estrutura, nós decidimos, então, até por uma demanda de mercado, né, o próprio mercado nos demandava, né, uma acreditação de terceira parte, o mercado internacional principalmente, né, o mercado internacional ele é muito crítico e exigente, né, nas suas demandas de controles, de rastreabilidade e de acreditação. Então, através dessa demanda principalmente e da nossa visão também de agregar ainda mais valor, né, e credibilidade ao nosso sistema, nós já conhecíamos o trabalho do Totum, né, pela ABIC, por essa parceria de longos anos que a gente tem aí na cadeia do café. A gente já conhecia você, né, Fernando? É parte da equipe do Totum, então nós buscamos e, através disso, a gente implantou, então, como você colocou aí, há mais ou menos 5, 6 anos, né, a gente vem trabalhando aí essa auditoria de terceira parte, que hoje é um diferencial que a gente apresenta para os nossos compradores, tanto do mercado interno quanto do mercado externo, que existe por trás, né, da federação um organismo de terceira parte que audita todos os nossos processos e emite uma acreditação desse processo para que fique uma coisa mais imparcial, né? É isso que nós buscamos aí para evoluir a nossa certificação de origem. Entendi. Agora, o pessoal deve estar curioso sobre, tá bom, o que é essa certificação? Eu peço ajuda para a Roberta, né? Roberta, você faz esse trabalho há alguns anos já. Explica aí o que significa esse processo, o que você garante, o que você audita. Você está lá toda semana, todo mês, uma vez por ano? Como é que funciona esse processo de auditoria? Certo, Fernando. Bom, só corroborando com o que o Juliano comentou, a avaliação independente ela é importante para dar toda a acuracidade, dar toda a transparência, né, por ser uma avaliação independente, imparcial, de forma que a gente tenha toda a avaliação que compõe ali o DO, né, todas as práticas, as regras determinadas no programa, que alguém independente está avaliando todo o guarda-chuva do sistema para garantir que todas as formas, né, seja indo e ouvindo, está sendo executada de uma forma assertiva. Então, a auditoria na prática, ela consiste primeiro de uma análise documental, onde a gente vai pegar todas as práticas ocorridas no ano, porque é uma avaliação anual. Então, quais foram os armazéns com volume processado, maior volume processado, quais foram as entradas e saídas em relação às cooperativas, os credenciamentos. Então, a gente primeiro tem uma fase documental que a gente faz à distância, remotamente, até para compor o plano da auditoria e dimensionar o que a gente precisa enxergar, de modo que a gente tenha uma materialidade significativa, uma amostragem significativa para garantir, né, todo o atendimento e a conformidade com o programa. Bom, diante dessa fase documental, a gente estabelece não só o ponto da federação, que é onde a gente vai em loco e avalia todos os requisitos e os processos que ocorrem por meio de responsabilidade da federação, assim como os armazéns de maior representatividade no ano. Então, a gente vai em loco para checar e checa tanto a informação da federação para os armazéns, dos armazéns para a federação e toda a questão de credenciamento. Então, essa é a fase documental e depois a gente vai a campo para fazer a coleta dessas evidências para compor a conformidade com o programa. Então, a gente avalia desde a documentação das cooperativas e associações, todo o mecanismo de credenciamento dos produtores, das propriedades dos armazéns, como, por exemplo, código de ética, uso de marca, aplicação de treinamentos, né, dos pontos focais desses armazéns por meio do pessoal da federação, carta de interesse, admissão dessas entidades no conselho, toda a documentação comprobatória, né, que é exigida conforme a instrução de trabalho. Então, a gente avalia para ver não só
se tem essa documentação comprobatória do produtor, da fazenda, da entidade, do armazém, como também as validades, porque tem documentações que têm o seu período ali de validade. Então, se teve a troca, se não teve, a vigência dessa documentação. Registro da fazenda em relação à sua geografia, né, como o Juliano comentou, então, onde está situada esta fazenda, se faz parte dos 55 municípios que compõem o DO, se essa fazenda está acima de, no mínimo, 800 metros em relação ao mar. Então, tudo isso a gente avalia, que é o que compõe ali a regra para o credenciamento. A gente avalia ali na federação para ver toda a documentação comprobatória e se esses produtores, se essas fazendas, até porque a gente hoje tem, né, a federação tem um sistema, uma intranet que favorece todo o lastro, toda a rastreabilidade dessa informação. Então, isso, né, Juliana, foi um ganho ao longo do tempo. Então, no início a gente tinha um sistema que ele estava ali embrionário e hoje ele já está de uma forma bem robusta. Então, a gente avalia tudo isso nessa fase de credenciamento da propriedade, dos armazéns, dos produtores, das fazendas. Inclusive o tipo de café, né, que é produzido. Bom, feito isso, a gente evidencia toda a questão da solicitação da selagem. Então, uma vez que o café é depositado no armazém e que há essa intenção, esse interesse de lacrar, de selar como DO, o armazém faz uma solicitação, hoje via sistema, e tem um prazo também, até 5 dias que antecede o embarque. Então, se essa solicitação é feita no sistema, se compõe todas as informações obrigatórias de rastreabilidade, como o IOC, o CB, qual é o lote, qual é a fazenda, qual é o produtor. Então, tudo isso a gente avalia para o momento da solicitação. Ainda não foi lacrado, não teve pontuação, foi só a solicitação. Se o armazém fez a coleta numa quantidade mínima, né, de 500 gramas em relação à amostra que vai ser enviada à federação para poder fazer análise sensorial, no momento que chega na federação, a questão de protocolar esse recebimento de amostra, até para que tenha também a contraprova, a guarda da contraprova, não só no armazém, mas também na federação. Bom, toda a distribuição ali para os key graders, né, que são as pessoas que fazem a análise sensorial, garantindo que seja uma pontuação mínima de 80 pontos para dar, sim, a selagem em relação à denominação, né, a qualidade daquele café. Avaliamos se é uma amostra prévia ou uma amostra real, porque isso diferencia em relação ao trâmite dentro do sistema e da liberação dos selos, inclusive com a cor do selo. Então, a gente avalia se a amostra está reprovada, se a amostra foi contestada e aí é necessária uma nova bebida em relação àquela amostra. Então, tanto do armazém para a federação, quanto da federação para o armazém, e em relação a todos os produtores e fazenda habilitada, credenciada para aquela avaliação. Também é questionado e é evidenciado o controle que os armazéns fazem em relação a estes selos. Porque uma vez aprovado e emitido o selo, essa quantidade que é encaminhada para o armazém também é gerenciado pela federação. No entanto, nem sempre aquela quantidade enviada para aquele lote realmente foi selado para o embarque. Então, a gente avalia se esse armazém tem uma gestão em relação aos selos. Por exemplo, foi emitido e aprovado uma quantidade de 240 selos, né, em relação às sacas, em relação à quantidade a ser embarcada. Quando a gente faz a rastreabilidade, a gente identifica que das 240 sacas, não foram todas seladas naquele embarque. Então, fisicamente, os selos, né, precisam estar lá. Vamos supor que tenha embarcado 220 e não 250. Então, 30 selos. Então, a gente conta para ver de fato se eles estão ali, né? Então, até para não ter evasão. Então, toda a gestão que eles fazem, não só na solicitação e no recebimento do selo, mas também na selagem, né, na lacração para o embarque e no seu estoque ali, se eventualmente tiver. Isso também em relação às sacarias, né, porque a sacaria, seja por poli ou por juta, também tem uma gestão da federação. Então, a federação credenciou empresas que estão habilitadas para fazer, né, seguindo o Pantone, seguindo a identidade visual do DO. Então, a federação disponibiliza para os armazéns quem são essas empresas que eles estão autorizados a comprar. No entanto, toda vez que precisa fazer a compra, eles emitem uma solicitação, uma autorização para a federação aprovar essa compra. E quando a gente vai ao armazém, a gente também checa. E aí faz um balanço de massa, mais ou menos, né? A quantidade que foi solicitada no ano de sacaria,
a quantidade que foi aprovada pela federação, a quantidade embarcada e qual é o saldo atual. Então, a gente, inclusive, se tem reclamações em relação ao programa, então todos esses pontos são avaliados para garantir todo o lastro, toda a rastreabilidade da informação, não só na federação, como nos armazéns e em relação às propriedades também. Puxa, é um controle bastante complexo. Imagino que isso dá um nível de garantia relevante para a federação. Juliano, esse programa de DO certificado, porque quando a gente pensa em produto de origem, pensa assim na champanhe, presunto de Parma, isso chega ao consumidor final. Agora, na verdade, ninguém toma, né? Ninguém compra, consumidor final, café físico, ele compra o café industrializado. Como que o programa chega até o consumidor final? Se é que o programa tem como objetivo chegar no consumidor final. E também em relação aos compradores internacionais. Qual é a importância do programa? Sim, o programa tem como objetivo chegar também até os consumidores finais, né? Óbvio que hoje o nosso posicionamento da região do Cerrado Mineiro é como fornecedor de café verde, né? As cooperativas do sistema, os produtores se posicionam como fornecedores de café verde. Então, para que esse café chegue até os consumidores, nós precisamos de ter uma integração da cadeia, né? A parceria com a indústria, com as cafeterias, enfim, para poder levar esse produto até o consumidor. Então, nos últimos anos, nós tivemos um crescimento muito grande, né, nos últimos 5 anos, um crescimento de 40% no volume de café verde, né, o café in natura, que vai para o mundo inteiro. Né? Hoje são mais de 60 compradores que existem no mundo todo. Nós ultrapassamos o volume de 500 mil sacas aí nos últimos 5 anos, né, com esse café, então já é um volume bastante significativo. E para o consumidor, nós temos hoje aí em torno de 50 marcas credenciadas, né, cadastradas aqui com a federação, para fazer o uso da denominação de origem, do selo, levando o selo para o consumidor final. Temos, inclusive, agora marcas trabalhando no mercado internacional também, tanto no mercado americano quanto agora no mercado europeu. Na Polônia, a gente tem um caso agora acontecendo lá de uma torrefação, uma grande torrefação polonesa que está levando o café do Cerrado Mineiro com o selo para o consumidor final. E, inclusive, a gente adaptou, né, nosso sistema de intranet para a língua polonesa. Né? Então, além hoje do português, do inglês, nós estamos oferecendo a nossa rastreabilidade também em polonês, porque é uma demanda específica daquele mercado que grande parte dos consumidores não falam inglês, então a gente adaptou para o polonês. Então, é um grande objetivo, tem seus desafios, né? A cadeia é extensa, porém, nos últimos anos nós temos crescido bastante. E aqui no Brasil, a gente tem um posicionamento com algumas redes de cafeteria, né? Com ícones do mercado, aí, como Luca Cafés, Suplicy, e também exemplos na grande indústria, né? A Três Corações já teve algumas edições especiais lançadas com o selo da região. E nós também temos os casos, né, Fernando, de correção de rota, que são, porventura, marcas que estejam comunicando o café do Cerrado Mineiro na sua embalagem e não estejam utilizando o selo de origem. Isso nós classificamos como um uso indevido. Né? Então, a marca, para comunicar Cerrado Mineiro na sua embalagem, ela obrigatoriamente tem que fazer a aquisição do café verde com selo de origem e comunicar o selo na sua embalagem. Então, como uma estratégia muito nova ainda no Brasil, tem marcas que ainda não têm o conhecimento de todo esse processo. Então, a gente vem com esse projeto, né, assim, fazendo uma comunicação disso, para que cada vez mais esse conhecimento se estenda. E hoje tem um fator que favorece isso também, o ganho de conhecimento em torno das indicações geográficas, que são mais regiões produtoras conquistando a sua indicação geográfica. Então, para café, hoje, além do Cerrado Mineiro, existem outras 8 regiões, né, no Brasil que também possuem indicação geográfica. Né?
Só para citar exemplo, Mantiqueira de Minas, Matas de Minas, o Caparaó agora, né? Então tem Norte Pioneiro do Paraná. Então são várias regiões que estão buscando esse movimento, e isso fortalece a massa crítica do mercado, né? Para que os consumidores conheçam mais sobre o assunto, para que a indústria conheça mais sobre o assunto, porque o grande ganho da indicação geográfica também está no mercado consumidor, né? O consumidor que está em São Paulo, no Rio, em qualquer parte do mundo, ele adquirir um produto na gôndola que promove determinada origem, comunica determinada origem, e ter a garantia dos produtores de que aquele café realmente é proveniente daquela origem, né? Isso se dá pelo processo de denominação de origem. Como você bem exemplificou, o caso da champanhe é um dos casos mais emblemáticos que nós temos no mundo, né? A champanhe, ela não é um produto. A champanhe é uma região francesa que se tornou famosa por esse nome champanhe. De tão famosa que ela se tornou, ela virou quase que um sinônimo de espumante, né? Então, as pessoas associam muito o espumante à champanhe, mas a champanhe é, acima de tudo, um território, né? Um território protegido, registrado, assim como a gente tem o caso do presunto de Parma, né? Que também conseguiu proteção no Brasil. Então, tem vários produtos aí que estão nessa busca, né? Territórios. Então, sim, o consumidor ele é um elo importantíssimo, né? Para a nossa cadeia, independente de nós sermos ou não fornecedores de café industrializado. O que a gente quer é estreitar essa parceria com a indústria, porque a denominação de origem ela não é um diferencial apenas para o produtor, é um diferencial também para a indústria, que vai oferecer para o seu consumidor garantia de origem, garantia de qualidade, rastreabilidade, segurança alimentar. Então, são vários benefícios que estão inseridos, né, no selo de origem. Perfeito. Roberto, eu fiquei com uma dúvida. Para sair o café com a denominação de origem Cerrado, basta o café ter saído daquela região ou tem algum outro requisito? Tem a questão da avaliação sensorial, né? Então, quando a gente falou dessa amostra, essa amostra vem para uma pessoa que a gente chama de key grader, né? Que é uma pessoa habilitada para beber, né? Para fazer toda a avaliação sensorial, seguindo aí métodos assegurados. E aí ele precisa ter uma pontuação mínima de 80 pontos. Então, além de todas aquelas características que eu falei do credenciamento, né, de situação em relação à condição geográfica, de estar em uma cooperativa, né, credenciada à federação, tem a questão da qualidade, por isso que o selo é origem e qualidade, da qualidade do café, que aí tem esse processo, né, onde tem essa bebida, e aí no mínimo de 80 pontos. O que às vezes acontece, Fernando, quando não aprova, o produtor pode questionar, e aí é direcionado para um outro key grader, né, para uma outra pessoa seguindo a mesma metodologia, para beber de novo, né, para avaliar de novo, e aí, se de fato tiver uma pontuação maior, entra-se num consenso e emite ou não acima de 80 pontos, ou de fato reprova e aí não sela. Então, não basta ele ter todas aquelas condições de credenciamento, que aí a gente está falando da origem, né? Então, a gente está assegurando a origem, que é um dos pilares. Ele tem que também atender a qualidade, que é o segundo pilar do selo. Ok. Para finalizar, no ano passado, a federação fez um levantamento no mercado, né, sobre o uso da denominação de origem, né? Alguma descoberta que vocês fizeram, Juliana? Algo que vocês não sabiam? O que foi o resultado desse trabalho e quais são os próximos passos? Sim, foi uma evolução desse processo de auditoria, né, Fernando? Porque, primeiro, o nosso primeiro passo foi implantar o processo de auditoria na cadeia do café verde. Então, dentro da região, todo o sistema funcionando aqui, como a Roberta escreveu muito bem, né, toda uma dimensão de processos, de organizações que estão inseridas nesse cluster, né, nesse arranjo Cerrado Mineiro, que tem produtores, armazéns, cooperativas, exportadores, a federação, a fundação. Então, é uma complexidade de organizações que hoje nós acreditamos que nós atingimos uma boa maturidade, né, dentro desse sistema, com uma intranet, como a Roberta comentou, mais robusta, com soluções, etc. Então, o próximo passo que nós almejamos foi esse passo que nós demos aí de auditar também a cadeia de café industrializado. Então,
Vamos lá para o varejo, né, onde a coisa acontece, onde a grande venda de café industrializado acontece no varejo, né, nas gôndolas. Apesar do grande crescimento que o e-commerce passou nesse último ano de pandemia, a venda de café ainda se dá, na maior parte, nas gôndolas. Inclusive, as gôndolas cresceram 2 dígitos aí de crescimento, né, nessa pandemia. Então, com a parceria do Instituto Totum, nós identificamos, então, algumas grandes redes de supermercados, principais aí que atuam na cidade de São Paulo. Aí, através do corpo de auditores aí do Totum, eles foram a campo, né, visitar esses supermercados e conferir aquelas indústrias, né, as marcas que utilizavam o Cerrado Mineiro, tanto com o selo de origem, ou seja, de forma correta, né, comunicando com a certificação de origem, quanto comunicando sem o selo de origem da região do Cerrado Mineiro. Nós já temos esse relatório, né, que foi entregue pelo Totum. Achamos que foi um resultado muito, muito produtivo, porque nos mostrou, né, aquelas marcas que estão posicionadas nessas redes, tanto com a certificação quanto sem a certificação. Então, o próximo passo agora é esse alinhamento, né, com essas marcas, para que elas adequem ao processo de certificação de origem da região. Porque a indicação geográfica é algo que veio para ficar no Brasil, né? Hoje eu falei sobre as regiões de café, mas além das regiões de café, nós já temos em torno de 70 territórios brasileiros com indicação geográfica, né? Seja, além do café, a gente tem vinho, tem queijo, tem camarão, tem arroz, carne, artesanato, bem diverso, as cadeias de atuação na indicação geográfica. O Sebrae Nacional tem um apoio muito forte a esse programa de indicação geográfica, então tem um crescimento que esse amadurecimento da indústria, né, de conhecer esse processo e poder levar os produtos para os consumidores com a garantia de origem é fundamental, né, porque o Cerrado Mineiro é uma marca, né, é um território que tem o seu registro, tem a sua proteção. Então, as marcas de café não podem fazer uso da expressão Cerrado Mineiro para café sem que ela seja acompanhada do nosso processo de certificação, né? Então, isso é de suma importância. Então, a gente foi o primeiro processo, viu, Fernando, de uma auditoria de terceira parte na cadeia de indicação geográfica do Brasil, né? Nenhuma outra cadeia tem esse processo como nós temos hoje. Então, o Cerrado, mais uma vez, pioneiro também nessa frente. E agora é promover os alinhamentos de uma maneira com equilíbrio, né, com parceria, porque a indústria é a nossa parceira. No entanto, a gente quer que o consumidor consuma um café do Cerrado Mineiro com a devida garantia. Então, esse é o nosso próximo passo. Excelente. Puxa, deu até vontade de tomar um café agora. Eu já estou tomando o meu aqui. Vamos dar uma paradinha, né? Então, eu agradeço, Juliano, agradeço, Roberta. Caso vocês queiram conhecer mais sobre o programa de certificação de denominação de origens e saber também quais são as marcas que podem ser compradas direto lá no supermercado com a denominação de origem Café do Cerrado, basta entrar nos links aqui da descrição, nós vamos deixar todos os links disponíveis para vocês. Obrigado, Juliano. Obrigado, Roberta. Até a próxima. Bons cafés e bons negócios para vocês. Tchau, tchau.